Você acorda cansado, mesmo depois de dormir. Sua mente desperta antes do seu corpo. Os olhos ainda estão fechados, mas os pensamentos já estão correndo, organizando problemas que nem chegaram, tentando prever dores que ainda nem existem. Você chama isso de responsabilidade, mas muitas vezes é ansiedade tentando assumir o controle do que você não pode controlar. Você se levanta e já está cansado, não porque dormiu pouco, mas porque sua mente não descansou. Ela passou a noite calculando, revisando, tentando encontrar saídas para cenários que talvez nunca aconteçam. Você tenta ser forte, tenta ser racional, mas por dentro existe uma tensão constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Eu vejo quando você caminha no meio das pessoas e por fora parece normal, mas por dentro existe uma pressão invisível. A ansiedade não grita, ela sussurra, repete cenários, amplia medos, transforma pequenas incertezas em grandes ameaças. E então você tenta controlar o futuro, controlar as opiniões, controlar resultados, controlar o que os outros pensam de você. Mas o que mais te cansa não é o que acontece fora, é a tentativa constante de manter tudo sob controle por dentro. Existe um tipo de ansiedade que nasce do medo de falhar. Você sente que não pode errar, que precisa dar conta, que precisa provar valor. Você se cobra, se compara e se pressiona antes mesmo que alguém faça isso, e isso vai consumindo sua paz. Eu conheço essa batalha. Eu vejo quando você olha para outras pessoas avançando e tenta não se comparar, mas compara. Você tenta se convencer de que está tudo bem, mas no fundo se pergunta por que parece mais difícil para você, por que as portas demoram mais, por que o esforço parece maior. Não é inveja, é cansaço, é a sensação de que o tempo está correndo e você está atrasado. Mas deixa eu te dizer algo que sua ansiedade não te conta. O ritmo de Deus não é o ritmo da comparação. O Pai não mede sua vida pela velocidade dos outros. Ele não está apressado como você imagina. Ele não perdeu o controle do seu caminho. O que te consome não é apenas o que falta. É o medo de que talvez nunca chegue. E esse medo vai se transformando em vigilância constante. Você observa tudo, analisa tudo, interpreta tudo. Uma mensagem não respondida vira sinal de rejeição. Um atraso vira presságio. Um silêncio vira ameaça. A ansiedade começa a interpretar o mundo por você. Mas há algo mais profundo que você ainda não percebeu. Existe também a ansiedade espiritual. Você ora, espera sentir algo imediato. Você pede e vigia os sinais. Você fala, Deus, mas observa se o céu responde na velocidade que você deseja. E quando o silêncio vem, sua mente começa a concluir coisas que Deus nunca disse. Você pensa que eu me afastei, que talvez eu esteja decepcionado, que talvez você não tenha fé suficiente. Mas o silêncio de Deus nunca foi abandono. O silêncio, muitas vezes, é amadurecimento. É confiança sendo formada quando você não pode depender de sinais. Eu não me movo pela sua ansiedade. Eu me movo pelo propósito. E enquanto você tenta prever o amanhã, o Pai já está lá. Existe ainda outro tipo de ansiedade que te visita quando a noite chega. O corpo deita, mas sua mente continua em pé. Você revisa conversas, reimagina respostas, refaz decisões. A noite amplia o que o dia disfarça. E nesses momentos você sente um cansaço que não é físico, é existencial. A pergunta silenciosa, até quando vou viver assim? Eu escuto essa pergunta. Você não precisa se tornar frio para sobreviver. O que você precisa não é de mais controle, é de confiança. Eu já disse uma vez, não andem ansiosos por coisa alguma. Não foi uma ordem para te pressionar, foi um convite para aliviar você.
porque a ansiedade te faz carregar o que não foi feito para seus ombros. Você foi criado para confiar. E aqui está a parte que sua mente luta para aceitar. Você não sustenta sua vida sozinho, nunca sustentou. Enquanto você tenta prever todos os cenários, Deus já está sustentando aquilo que você ainda não viu. A ansiedade quer que você acredite que tudo depende de você, que se você relaxar, tudo desmorona. Mas o mundo não está pendurado na sua tensão. O Pai continua sendo Deus mesmo quando você dorme. Você não precisa vigiar o universo para que ele funcione. A ansiedade também é uma tentativa de salvação própria. É a mente tentando proteger você de dores futuras. Mas ao tentar se proteger de tudo, você vive em estado de alerta constante. E alerta constante não é paz. Você teme perder, falhar, não ser suficiente e que o futuro não coopere. Mas o que mais alimenta sua ansiedade não é o que pode acontecer. É o que você acredita sobre si mesmo. Se acredita que precisa provar valor sempre, qualquer erro vira ameaça. Se acredita que precisa sustentar tudo sozinho, qualquer incerteza vira peso. E é aqui que a verdade começa a libertar você. Seu valor não nasce do desempenho, do resultado ou da comparação. Seu valor nasce do fato de que você é filho. Antes de produzir, acertar ou provar, você já era amado. A ansiedade tenta te convencer de que você está atrasado, que todo mundo avança mais rápido, que você deveria estar em outro lugar da vida. Mas o Pai não escreve histórias em competição. Ele escreve em propósito, e propósito não é apressado. Olhe para trás, quantas vezes você achou que não suportaria, e ainda assim você está aqui. Não foi sua ansiedade que sustentou você, foi Deus. Ele tem fechado portas que você achava que precisava, permitido atrasos que protegeram você e ajustado caminhos enquanto você se preocupava. Existe a ansiedade que nasce da comparação espiritual. Você vê outras pessoas dizendo que sentem, que ouvem, que experimentam. E quando atravessa um período de silêncio, começa a achar que há algo errado com você. Mas você não é sua função, seu salário, seu cargo ou sua performance. Você é filho antes de ser qualquer outra coisa. A ansiedade perde força quando você entende que não precisa provar valor para Deus. Ele não está avaliando você como o mundo avalia. Ele não está esperando você render mais para então amar mais. Ele já ama. Quando isso desce da cabeça para o coração, o peso muda de lugar. Você continua responsável e comprometido, mas não faz mais para provar que é suficiente. Faz porque já é amado. E isso muda tudo. Eu estou com você quando sua mente acelera, quando o coração aperta e quando o medo tenta dominar. E não estou exigindo desempenho. Estou oferecendo presença. O mundo pode continuar exigente. O ritmo pode continuar intenso. Mas algo dentro de você se reorganiza quando entende que não está abandonado no processo. Descansar não é abandonar responsabilidades. É não carregar sozinho aquilo que nunca foi seu para carregar. Você aprendeu a sobreviver em estado de alerta. Mas viver esperando o impacto cansa mais do que o impacto em si. A ansiedade prometeu proteção, mas entregou exaustão. Você não foi criado para viver em guerra interna todos os dias. Quando eu disse para não andarem ansiosos, não foi ignorando suas responsabilidades, foi lembrando você de quem realmente sustenta o amanhã. O Pai não perde o controle quando você descansa. Existe um tipo de fé que nasce exatamente onde o controle termina. E talvez seja isso que Deus esteja formando em você. Uma fé estável que respira fundo, mesmo quando o cenário não mudou, que continua andando mesmo sem ver tudo claro, que entende que o tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Você não está atrasado, esquecido ou sendo ignorado. O que parece demora é preparação. O que parece silêncio é fortalecimento.
O que parece ausência é Deus trabalhando onde você ainda não enxerga. E há algo que preciso que você entenda com clareza. Sua ansiedade não é prova de falta de fé. Ela é sinal de que você está tentando carregar mais do que deveria. Você não é fraco por sentir, falho por se preocupar ou pequeno por se cansar. Você é humano. E é exatamente por isso que precisa de presença. Quando a mente acelerar de novo, porque talvez acelere, lembre-se, você não precisa resolver tudo naquele instante. Quando o medo surgir, você não precisa combatê-lo sozinho. O pai continua sendo pai mesmo quando você sente pouco, entende pouco ou controla pouco. E aqui está o ponto mais profundo de todos. O que sustenta sua vida não é sua capacidade de prever, é a fidelidade de Deus. Ele já estava no seu passado, está no seu presente e já está no seu futuro antes mesmo que você chegue lá. A ansiedade tenta encolher seu mundo até caber dentro da sua mente. Mas Deus é maior do que o cenário que você está enxergando agora. Descansar não significa que tudo ficou leve. Significa que você escolheu confiar mesmo sentindo peso. Talvez amanhã o dia comece cedo de novo. Talvez as responsabilidades continuem. Mas você pode começar diferente por dentro. Não em alerta, não em pânico, não tentando prever cada detalhe, mas consciente de que está sustentado. Você não precisa vencer o amanhã hoje. Precisa apenas atravessar o agora com confiança. E quando a ansiedade tentar convencer você de que tudo depende da sua atenção, lembre-se, o Pai continua no controle. Respire. Não porque o problema sumiu, mas porque você não está só. Eu estou com você no dia comum, na madrugada inquieta, na decisão difícil e quando ninguém vê o peso. E continuarei. Não com promessas de dias sempre leves, mas com presença fiel quando o dia pesar. Você não anda sozinho, nunca andou e não vai andar. Se essa palavra encontrou você no meio da sua ansiedade, guarde-a com calma. Volte quando precisar ouvir de novo. Permita que ela desça do pensamento para o coração. E mesmo que a mente ainda tente correr, sua alma pode aprender a descansar. Eu continuo aqui, até o fim. Filho, filha, se essa mensagem falou diretamente com sua ansiedade, eu quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários, eu entrego. Não é sobre perfeição, é sobre decisão. E se você conhece alguém que vive em estado de alerta constante, envie esse vídeo para essa pessoa. Que Deus te abençoe.